E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador, para o primeiro vídeo de tutorial de Ordem Paranormal aqui no canal RPG Explorer. Desde já eu deixo um aviso que eu não sou um substituidor do livro, meus vídeos não substituem de forma alguma o livro original, mas dá uma ideia geral de como você pode narrar o Ordem Paranormal e também te ajuda, se você tem o livro e fica com dúvida em alguma parte, eu te ajudo com o meu pensamento com relação a este problema. E desde já peço que você dê o like nesse vídeo, porque é bem importante para que eu continue essa série, e explique aí nos comentários o que você quer que eu traga aí de aprendizagem do Ordem Paranormal. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é como funcionam os testes de Ordem Paranormal. Eles são bastante simples até, e vocês vão entender mais ainda sobre eles conforme os vídeos forem passando e vocês aprenderem, por exemplo, sobre os atributos, sobre como funcionam as perícias e tal. E quando vocês, logicamente, aprenderem a criar a sua ficha. Coisa básica é que o que você vai fazer quando você precisar realizar um teste? Você vai jogar um número de dados igual o atributo em questão do teste e o mais alto dado você vai somar a sua perícia. E a sua perícia pode ou não ser treinada. Por exemplo, quando ela é treinada, você soma mais 5 no teste. Quando ela não é treinada, você soma mais 0. Mas isso fica para quando vocês entenderem a perícia, só para vocês pegarem aqui o básico. Por exemplo, se eu tenho apenas um dado, porque, por exemplo, eu vou fazer um teste que necessite de agilidade, e eu só tenho um de agilidade, eu só vou poder jogar um dado, ok? Agora, se eu tenho agilidade 2, eu posso jogar 2 dados no teste. A mesma coisa com qualquer outro tipo de perícia. Por exemplo, você quer jogar algum tipo de ciência, algum conhecimento de ciência que necessite de inteligência. Minha inteligência é 3, então eu vou jogar 3 dados de 20. E como eu disse, você vai jogar os 3. Eu tirei aqui 11, 4, 13. O meu mais alto foi o 13. Então eu vou pegar o 13 e vou somar com a minha perícia em questão. Vamos falar que no conhecimento ciência eu sou treinado a ela, então eu tenho mais 5. Então 13 mais 5, 18. O que vai acontecer por parte do mestre? Antes de você fazer o teste, o mestre ele vai ter que definir um DT para o teste. O que é o DT? É a dificuldade que você tem que tirar no dado para que o teste seja bem sucedido. Em algumas situações, ao invés do mestre escolher um número, você vai jogar contra um teste do mestre. Então, por exemplo, vou rapidamente entrar nessa questão. Vamos falar que você precisa fazer um teste de furtividade. Eu tenho 2 de agilidade, então vou jogar 2 dados. E o mestre tem um inimigo ali que ele vai tentar fazer uma percepção contra você e ele só tem um dado para essa situação. Então ele vai jogar um dado. Eu tirei 9 e 11, o inimigo tirou 14 no dado. Vamos falar que ambos os dois são treinados, então eu no final fiquei com 16, mas o inimigo ficou com 19. O inimigo ganhou de mim, ou seja, ele conseguiu ver que eu estava tentando me esconder, ok? E é mais ou menos dessa forma que você pode fazer os testes em ordem paranormal. É simples e fácil. Você joga a quantidade de dados igual ao seu atributo em questão e soma com a sua perícia. Se você não tem a perícia, você não soma. Algumas coisas podem ocorrer e eu acho que é melhor eu já deixar isso bem claro aqui para vocês. Vocês podem, por alguma situação, terem vantagem ou desvantagem. E o que isso faz? Você adiciona um novo dado. Então, vamos lá, eu fui fazer esse teste de conhecimento ciência, que eu tenho 3 dados, e vamos falar que eu tinha muita informação sobre essa questão que eu estou pesquisando no momento. Vamos até trazer uma referência do Ordem, a Liz, fazendo um caso florense, e ela tem, por exemplo, um kit para poder fazer todo esse trabalho florense. E aí o mestre pode falar, por causa disso, você ganha uma vantagem no teste. Então, você tem 3 de inteligência, vou te dar um dado a mais, porque você tem vantagem no teste. E aí eu vou fazer meu teste com um dado a mais. Tirei 9, 9, 7 e 17. E foi exatamente do meu dado de vantagem. Então, é isso que vantagem pode te trazer. É um dado a mais que tem mais chance de você adquirir um bom resultado.
Outra coisa que pode ser feita é a desvantagem. No exemplo da furtividade, o mestre pode ter falado o seguinte: você está com uma armadura pesada, que te dificulta a fazer esse tipo de teste. Eu quero que você tenha desvantagem e retire um dado. Então agora eu vou jogar um dado só. Tirei 2. E isso daqui me complicou muito a vida, ok? Mas o que ocorre, mestre, quando eu tenho um dado apenas, por exemplo, e eu vou ter que jogar uma desvantagem? Então eu tenho um dadinho só. Você vai adicionar um novo dado. Você fala, oxe, mas isso aí é vantagem. Não, porque o que você vai fazer dessa vez é escolher o menor entre os dois dados. Então, se você tem apenas um na sua perícia em questão, quando você recebe uma desvantagem, você ganha um novo dado, vai ter que jogar os dois. E agora, ao invés de escolher o maior, no caso eu tirei 7 como maior, eu vou ter que escolher o menor, que é o 5. Então é fácil. Então, resumindo, você joga dados de 20 para um teste igual o atributo em questão que vai ser utilizado para o teste, soma o maior dado retirado à sua perícia. Se você tiver alguma vantagem, você joga um dado a mais. Se você tiver desvantagem, você joga um dado a menos. Se você só tem um dado, na hora de desvantagem, você vai jogar 2 dados e ficar com o pior de todos. Os atributos existentes em ordem paranormal são agilidade, que é a sua coordenação motora, velocidade de reação e destreza mental. Sua força, potência muscular e habilidades atléticas. Ou seja, você não precisa ser um cara forte necessariamente se você tem muita força. Você pode ser um outro tipo de atleta, por exemplo. Intelecto, que é o seu raciocínio, memória e educação. Presença, que é os seus sentidos, força de vontade e habilidades sociais. E nós temos o vigor, saúde e resistência física. Então, são esses os 5 atributos de ordem paranormal. As perícias, todas elas vão ter 4 níveis. A primeira é a leigo. Quando você fizer o teste dessa perícia, você não vai somar nada no maior dado que você retirar. O segundo é treinado. Significa que você já conhece mais dessa perícia, então você já incorporou melhor ela. Você agora soma mais 5 no maior dado que você retirar. O outro é veterano. Você soma mais 10 no maior dado que você retirar. E por último, nós temos expert, que você soma mais 15 quando você retirar o maior dado daqui. Então, esses são os 4 tipos leves de perícia. Outra coisa que eu quero dar como dica para vocês, que vocês não precisam necessariamente de dados físicos para jogar o Ordem Paranormal. Existem vários vídeos no canal explicando para vocês outras ferramentas que vocês podem utilizar. Um exemplo é o próprio Discord, onde você consegue por lá fazer testes de jogadas se você utilizar um bot em específico para fazer esses testes. Outros são os sites como Foundry, VTT e Roll20, que é gratuito no caso. E você também tem alguns outros sites que eu já também mostrei no canal, em que você pega esse link para os seus amigos e todo mundo, na hora que jogar o teste, todo mundo vê ali a sala, os testes que foram lançados. Então, você não precisa ir atrás de dado físico se você não tem condições para tal, para jogar a Ordem Paranormal. Nananina não, você pode conseguir de outras formas. Lembrando que também não se usa só dado D20. Ordem Paranormal usa outros dados dependendo da arma, da situação, do poder que você utiliza. Rápido, né, gente? Esse foi nosso primeiro vídeo de Ordem Paranormal, ensinando sistemas bem básicos. O próximo vídeo já será a criação de personagem para ajudar vocês aí que querem entender como que eu faço essa ficha para que eu possa jogar com meus amiguinhos aqui. Então, é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui. Deixa o like e se inscreve no canal se você quer mais vídeos como esse.